Olá, pessoa! Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Sem Roteiro, que por mais que você possa imaginar, tem roteiro sim. E aqui é uma verdadeira universidade dentro da sua internet e também você vai poder acompanhar os principais episódios pelo nosso canal Sem Roteiro lá no Spotify. Hoje nós vamos falar de relacionamento humano, projeto de vida e tudo mais que você pode imaginar que vai mudar a sua vida. Eu falo daqui a pouquinho, depois da vinheta, só informando para você que o Sem Roteiro está no ar. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui no meu programa, no meu podcast, um cara sensacional que, na verdade, já passou por aqui. A gente vai falar assim, pela segunda vez. É que na primeira vez só foi um ensaio. Obrigado pela tua participação aqui, Fred. Eu que agradeço, Carol. Tamo junto. E se tiver que ter a terceira, nós viemos de novo. Não tem problema, não. É sempre bom. Agora vai dar certo. Vamos nessa. O pessoal vai ficar curioso agora sem saber o que aconteceu, né? O pessoal vai ficar curioso. Vamos explicar? Eu explico ou você explica? Não, vamos deixar o pessoal curioso. Vamos deixar o pessoal curioso? Quem sabe lá no final do programa a gente fala assim, sabe o que aconteceu da outra vez? Então, fica ligado aí. Fica ligado também nas nossas redes sociais. E... Fred, mais uma vez, obrigado por ter vindo e é muito legal contar com a tua presença, com a tua participação, falando sobre relacionamento humano. Hoje, a gente, nessa época de internet, nessa época de redes sociais, acaba esquecendo o lado humano, aquele calor humano das coisas. Como é que você tem visto tudo isso aí no teu dia a dia? Carlos, assim, ó, eu tô extremamente preocupado com o que está acontecendo e não é de hoje, né? Eu tenho um histórico aí de estudos nessa área há mais de 10 anos. As pessoas tendem a colocar muito da culpa do que está acontecendo na pandemia, mas eu falo, repito e continuarei repetindo, a culpa não é da pandemia. A pandemia ela veio talvez dar uma turbinada na sensação, no sentimento e até em alguns temas que não eram falados, mas o problema de relacionamento, o problema de saúde mental, os problemas psicológicos já vem aí há bastante tempo e só estão se intensificando, infelizmente. Fred, antes da gente entrar praticamente dentro dessa seara, vamos falar um pouquinho de você. De onde você vem, como é que você desenvolveu todo esse apego e esse apreço pelas pessoas? Carlos, eu comecei há muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, carregando caminhão à época, e eu aprendi a me relacionar com as pessoas desde muito cedo. E esse estágio, carregando o caminhão aos 14 anos, fez só intensificar ainda mais esse respeito e admiração pelas pessoas. Eu fui empresário executivo de grandes empresas durante muito tempo. Em 2013, eu tive um burnout, eu tive a síndrome do burnout, eu tive uma angina, pesava quase 150 quilos na época, dormia 2 horas por noite, enfim, tudo aquilo que a grande maioria das pessoas já ouviu falar alguma vez na vida. E após esse episódio, eu comecei a intensificar o estudo dessas doenças psicológicas, principalmente que afetavam o mundo executivo, que eu pensava que estava somente no mundo profissional, no mundo empresarial, e aí eu fui começando a ver que não, é uma coisa que está espalhada por todos os lados e que afeta as pessoas de uma forma muito avassaladora, posso dizer, né? Então, eu comentava lá atrás, em abril do ano de 2020, quando a pandemia se instalou de forma mais forte aqui no Brasil, que teríamos a vacina para a Covid e que teríamos a cura para essa doença, mas que nós seríamos devastados pelas doenças psicológicas e emocionais. E hoje de manhã cedo recebi aqui, lendo o jornal, esses índices só vêm aumentando e piorando cada dia mais. Então, eu acho que é fundamental que nós tenhamos esse cuidado e esse carinho e esse acolhimento e esse aprofundamento de estudos nos relacionamentos e na saúde psicológica das pessoas.
Você citou a síndrome de burnout. Geralmente isso daí o pessoal adquire dentro da empresa ou acha que só adquire isso dentro de empresas, Fred? Na verdade, tem uma coisa, Carlos, que eu também demorei bastante tempo para aprender e hoje eu falo isso com todo mundo, né? Não existe essa separação de vida pessoal e profissional. Né? Por mais que a gente tente fazer a separação, ela não existe. É impossível você fazer essa separação. Então, e hoje já é comprovado que a síndrome de burnout é qualquer tipo de relacionamento tóxico que você vivencia. E pode ser dentro do trabalho, ou pode ser dentro da sua casa, ou pode ser na relação com companheiro, marido, esposa, filho, amigos, na comunidade onde você está inserido, enfim. Você pode desenvolver em qualquer lugar. Por essa impossibilidade de separação de vida pessoal e profissional, a síndrome de burnout ela vem atacando as pessoas de uma forma muito intensa em qualquer área. Não é apenas no trabalho. O trabalho é apenas um componente. Eu tinha um chefe, até comentando com você aqui, que sempre falava antes das reuniões, até durante as reuniões, falava assim, olha, se você tem problema em casa, deixa na mochilinha ali na porta antes de entrar para o teu trabalho. E todo o problema que você tiver no seu trabalho, deixa na mochilinha para fora da tua casa e não mistura as coisas. Mas isso aí, pelo que você está falando, é completamente impossível. É impossível, tá? Até porque você não controla. E também é um outro conceito errado, né? A inteligência emocional não é a gestão dos seus sentimentos, e sim é você saber lidar, conhecer, identificar e saber lidar com os seus sentimentos. Então, assim, é impossível você chegar na sua casa se você teve um péssimo dia de trabalho e deixar o problema para trás. Da mesma forma, o contrário, você sai da sua casa. Um exemplo, brigou com a esposa, brigou com o marido, com o companheiro, brigou com o filho. Né? O filho está doente, alguém está doente na sua família, óbvio que isso vai afetar seu desempenho. E os líderes, quer dizer, que não são líderes, os chefes que ainda fazem isso hoje, eles estão tornando um ambiente onde eles trabalham psicologicamente inseguro. A pessoa não pode ser quem ela é. Aí começa a usar um monte de máscara, né, para tentar agradar o chefe e manter o emprego que precisa do salário, e isso, ao longo do tempo, vai ocasionar alguma doença. Pode ser um burnout, como pode ser qualquer outra coisa. E sempre está aí o problema da comunicação. É interessante que as pessoas se abram umas com as outras e troquem ideia, procurem amizades com quem possam se desabafar. Na verdade, assim, Carlos, é importante que as pessoas se sintam acolhidas. Né? Então, aí é um outro conceito que muitas vezes a gente usa de forma errada. O conceito da empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Você não consegue fazer isso. Mas é você acolher o sentimento, acolher o que a pessoa está trazendo para você. E aí, a primeira pergunta que você tem que fazer à pessoa é o seguinte: você quer alguma opinião a respeito ou você quer apenas ser ouvida? Porque isso é uma outra coisa que nós pecamos muito. As pessoas estão falando com a gente já está preparando alguma coisa para responder do que elas estão falando, sem a gente nem saber se elas querem ou não. Né? Então, cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós sofreu na vida de alguma forma, positiva ou negativamente. Todos nós tivemos os nossos desafios. Então, não adianta você querer se colocar no lugar do sentir a dor do outro. É impossível. Porque você viveu de uma forma. Muitas vezes, o que para você pode ser... isso é mimimi. Isso é balela. Para outra pessoa que teve uma vivência diferente, uma experiência diferente de vida, pode ser uma dor profunda. E tem que ser respeitado aquilo. Eu demorei bastante tempo para saber isso. E para aprender isso. E demandou muito esforço para mim fazer isso. E a grande maioria das pessoas não tem essa sensação, né? Essa inteligência emocional de perguntar: você quer apenas ser ouvido? Ou você quer que eu te dê algum conselho? Ou você quer que eu fale alguma coisa? Porque se a pessoa só quiser ser ouvida, acolha o sentimento dela. Acolha o que ela está sentindo. Então, é realmente impossível você separar a vida pessoal e profissional. Não existe, vou deixar o problema ali, vou deixar o problema aqui, vou deixar o que eu estou sentindo ali. Não existe. Você vai demonstrar isso de alguma forma. A não ser que você não seja uma pessoa autêntica, falsa, né? E que fique fazendo isso da sua vida um grande teatro. Aí tudo bem. Mas se você for uma pessoa autêntica, genuína com o que você pensa, genuína com o que você sente, é impossível essa separação. Ou seja, a vida não é aquela questão que você coloca cada coisa numa gavetinha e deixa ali e fala: olha, hoje eu vou abrir a gavetinha de meia, hoje eu vou abrir a gavetinha de gravata, hoje eu vou abrir... Você pode até fazer isso, né? Você pode até... Eu, muitas vezes, eu faço isso, sabe, Carlos? Eu pego
a minha situação atual e eu coloco num post-it assim, vou grudando. Para eu visualizar o que está ali. O importante é você saber, olha, tudo isso aqui faz parte desse ser que está aqui. Todo esse pacote aqui faz parte desse ser. Então, se todo esse pacote faz parte desse ser, eu tenho que entender e enxergar e saber que aquilo está ali e saber como eu vou utilizar aquilo ali ao meu favor e não contra mim. É super difícil. É extremamente difícil. Até porque você não controla o seu sentimento e você não controla o seu pensamento, tá? Mas você pode fazer uma gestão sobre eles, para que você não fique tão impactado negativamente ou positivamente pelo aquilo que você mesmo nutre você. Então, você pode ter as suas gavetas, mas você tem que saber que elas estão lá. E você tem que saber o que você precisa acessar para aquele momento que você está precisando acessar. Mas saber que eu tenho essa caixa... Eu costumo falar da caixa de ferramenta, né? Então, eu tenho essa caixa de ferramenta aqui, eu sei quais são as ferramentas que eu tenho aqui e quais as que eu preciso adquirir, que estão do lado de cá. Então, o que eu tenho aqui são isso aqui. O que eu posso usar isso aqui a meu favor? Eu vou usar. Puta, eu preciso adquirir alguma coisa a mais. Então, onde é que eu tenho? Está nessa caixa de cá. Qual é que eu vou adquirir? Uma de cada vez. Não adianta também querer fazer tudo de vez, que não vai dar. Você não vai conseguir. Né? Então, eu penso que as pessoas precisam saber disso. E o mais importante, a gente tende a esconder as coisas ruins, que fazem parte da nossa vida e de nós. E todos nós temos. É o lado luz e o lado sombra. A gente tem que saber muito mais do sombra do que do luz. A questão do autoconhecimento aí é fundamental. 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 Até porque se você não se conhece, tudo que falam sobre você e de você, você vai acatar como verdade absoluta. Vai te impactar de alguma forma. E isso não é legal. Porque isso afeta diretamente na sua produtividade. Independente de onde você queira ser produtivo. E você estava falando, poxa, Fred, é sempre bom ter alguém para conversar, é sempre bom ter alguém para trocar ideia. Dentro da teoria da liderança autêntica, um dos capítulos dela fala do seu time, do seu grupo, do seu conselho pessoal. As grandes empresas hoje têm diversos conselhos. E nós que trabalhamos em qualquer área da vida, a gente costuma ter o líder, alguém para ouvir, alguém para orientar. Mas na nossa vida, a gente precisa ter um conselho pessoal também. Aquela pessoa que você vai procurar uma orientação espiritual, aquela pessoa que vai procurar uma orientação sobre as suas relações, a sua relação com o dinheiro, a relação financeira, a relação profissional. Saber quem você pode contar. E, obviamente, também ter uma ajuda de profissionais. Né? Uma terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, alguém que faça esse trabalho de uma forma técnica mais avançada. Mas é extremamente necessário. Você citou aqui o termo liderança autêntica, que até a gente falando nessa questão de mundo corporativo, mundo pessoal, é interessante se ressaltar. E até no comecinho aí você colocou aquela questão entre ser chefe e entre ser líder. Qual que é a nuance que separa um do outro aí, que até quem está em cargos de liderança, muitas vezes acaba entrando nesse contrapé e nesse contrassenso? O líder, geralmente, principalmente o líder autêntico, ela é uma pessoa que ela não precisa exercer o poder que a liderança dá a ela. E ela não deixa com que o ego domine ela. Então, assim, não é para ela, é para o todo. Então, o líder autêntico é aquele que desenvolve as pessoas para que elas busquem resultados maiores e sustentáveis. Não é voo de galinha. É aquela coisa que você vai aos poucos e você vai... E aí, ao invés de você ter liderados, você acaba tendo seguidores. São pessoas que olham para você e seguem você pelo exemplo. Seguem você pela forma com que você trata. Não adianta você falar, trate todo mundo bem. E você é o primeiro que não cumprimenta, não dá bom dia, não trata bem a pessoa, não pergunta como ela está e fica lá sentado ouvindo realmente como ela está. Porque se você pergunta, você se importa. Não adianta você falar assim, ei, como é que você está? Tudo bem, mas eu não posso ouvir porque eu tenho uma reunião agora. Não, se você pergunta como a pessoa está, como ela está se sentindo, você tem que parar e ouvir como é que ela está. Ou seja, se não quer saber muito, só dá bom dia, boa tarde, boa noite. Ou você dá atenção. Né? Ou você fala para ela assim, olha, como é que você está? Puxa, eu tô com um problema. Você consegue falar comigo desse problema em 5 minutos? Porque eu já tenho outro compromisso lá. Se você não conseguir, eu vou sair do compromisso, te ligo, você volta aqui, eu quero conversar com você, porque eu quero entender se eu posso te ajudar de alguma forma. Boa. Né? Então, esse é o líder. É um líder autêntico. Uma pessoa que desenvolve pessoas, que sabe que o papel dele está ali
como mais um do time e não o cara, né? Como foi dito por diversas vezes, o americano criou o CEO tapete vermelho, que era o cara, né? Recebia milhões de dólares, ia para todas as festas, tapete vermelho estava em todas elas, e a solução do mundo estava na mão do cara, ou seja, não conseguia, óbvio, porque não está. Então, nós temos que entender que o líder autêntico ele tem real noção do papel dele. E é mais um membro do time, e não ele é o time. Por isso que as pessoas seguem, por isso que ele consegue extrair o melhor dele, para que as pessoas enxerguem isso e que as pessoas consigam dar o melhor delas. Que cada um tem o seu melhor. Então, deixar livre para que ela consiga fazer o seu melhor. E com resultados maiores e sustentáveis. O chefe é o cara que é 100% voltado para o ego, é comando e controle, manda e controla, é o cara que, se der tudo certo, o mérito é todo dele, e se der tudo errado, a culpa é de toda a equipe. Né? É a pessoa que muito mal e cumprimenta, não tem uma relação muito boa com as pessoas, é aquela pessoa mais autoritária, impositiva, né? Que bate na mesa, que fala o que tem que falar de uma forma mais incisiva e impositiva. Então, o líder autêntico, ele inspira as pessoas a serem a melhor versão delas e elas seguem esse líder de forma espontânea. E, por exemplo, o chefe você tem que seguir porque você tem medo de perder o emprego. Né? Então, se tiver que dar uma definição assim, bem curta, eu daria essa para você. Legal também, Fred, você falar dessa questão do líder, da questão da comunicação dentro da liderança. Não significa também que o líder tem que ser aquele cara bonzinho, que passa a mão, que passa um pano, que fala assim, ó, não, tudo bem aqui, na próxima a gente acerta. É tudo uma questão de saber se adequar ao momento, se adequar principalmente às pessoas, mas continuar mantendo a postura. Veja, o local mais solitário de uma empresa ou de qualquer cargo de liderança é o cargo de liderança. É o mais solitário. Você vê isso quando tem um problema. Quando você tem um problema e você é líder de alguma coisa, você fica sentado sozinho e as pessoas não querem nem chegar perto de você. Meu irmão fala uma coisa muito interessante. Quando você está aí bem, fluindo, né, exercendo a sua função e a sua profissão, porque você chegou lá, todo mundo está bacana. Se você pede um emprego, pede um cargo, pede alguma coisa, nem o vento bate nas suas costas. E é verdade. Mas se você exerce o seu cargo de liderança de uma forma humana, pode ter certeza que alguém vai estar perto de você. Pode ter certeza que alguém vai estar ali te apoiando de alguma forma. Né? Então, a conexão entre as pessoas, ela sempre vai existir. Sempre vai existir. E você poder ser quem você é algo tão libertador, traz consequências, tá? Mas é algo tão libertador que você tira muito do peso que você tem nas suas costas e você consegue fluir de uma forma bem mais tranquila. Né? Então, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo hoje, Carlos, é imprescindível que as pessoas possam ser quem elas são. E elas se sintam bem fazendo o que elas fazem, sabe? Não é utopia, não estou falando de coisa de, puta, mas está falando que tem que ser tudo lindo, maravilhoso. Não é tudo lindo e maravilhoso. Tá? O líder autêntico, ele dá ordem, sim, mas ele dá mais orientação do que ordem. E as pessoas que trabalham com o líder autêntico, elas se sentem tranquilas em abordar esse líder, conversar com ele e saber qual é a melhor forma de se colocar. Porque ela sabe que ela tem essa abertura. Ela sabe que ela pode fazer isso. E muitas das vezes ela não precisa nem tomar a repreensão do líder, porque ela mesma vai saber, poxa, esse era o meu papel, esse foi o combinado e eu não fiz. Né? Então, eu sou muito... eu gosto muito da teoria da liderança autêntica, eu sigo ela de uma forma muito firme, porque poder ser quem você é não tem nada mais libertador. E a gente tem que tomar cuidado só com uma coisa, tá? O pessoal muitas vezes confunde autenticidade com sincericídio, tá? Meu, que legal que você abordou isso. Porque tem que se medir as atitudes, as posturas e principalmente as palavras. Não é simplesmente chegar e falar, eu sou autêntico, então eu mando na lata.
Você pode mandar na lata, mas tem que saber a hora de mandar. Boa. Não é uma coisa... Não é porque você é autêntico que você pode sair falando o que você quiser, doa quem doer. Não é isso, né? Um líder autêntico, ele tem um nível de compaixão alto, ele tem um nível de empatia alto, ele tem um nível de sociabilidade alto, né? Ele tem um nível de inteligência emocional alto, ele tem um nível de autoconhecimento altíssimo. Porque só assim você sabe identificar o todo e ser quem você é, mas, obviamente, não cometendo sincericídio, porque aí nós temos que tomar cuidado com isso. A autenticidade é uma coisa. Você ser quem você é uma coisa. Agora, você sair falando à torta e à direita coisas absurdas, isso não é autenticidade, tá? Isso aí é outra coisa. Até pode ser alguma coisa de egocentrismo e excentricidade também. Que muitos artistas aí, muitas vezes, eu tô falando que eu preciso conversar com o meu público. Aí, no fim, acaba falando aquilo que acaba até sendo tirado do contexto em muitas das desculpas das assessorias de imprensa por aí também, né, Fred? As pessoas, mas isso é falta de autoconhecimento, não, a grande maioria das vezes, né? Porque se você se conhece, e principalmente, é o que eu estava falando, se você conhece o seu lado sombra, que é aquele bichinho que está ali, que a gente morre de vergonha, que a gente não quer saber que ele está ali, mas ele está com todo mundo, tá? Isso aí, ninguém pode falar, mas eu não tenho. Tem. Se você conhece aqui, eu sempre falo isso, Carlos, as pessoas, você sente fisicamente quando o seu lado sombra vai sair. Você tem que começar a identificar isso. É aí a importância do autoconhecimento. Você fala, Total. aqui eu estou chegando no meu limite. Total. Porque o que acontece? Algumas pessoas travam a mão, fecham a mão, cerram o punho. Alguma pessoa trava o dente, assim, morde mesmo e trava aqui. Outras pessoas, a pálpebra começa a mexer. Tem aqueles espasmos. Tem aqueles espasmos na pálpebra. Outras pessoas dão dor na nuca, dor no peito, aquela coisa, parece que abre um buraco no estômago, sabe? Quando a gente fala, puta, parece que abriu um buraco no estômago. Isso tudo é o corpo dando sinal que a sombra está querendo sair. O ombro dando aquela... ficando enrijecido. Curva para frente. Você trava, você fecha mesmo. É como se estivesse se preparando para uma briga. Então, assim, presta atenção nos sinais do seu corpo. Ele fala com você. E aí você começa a ver, eu estou sentindo isso, é porque vai sair alguma coisa que eu sei que se sair, não vai dar bom. Trava, senta, respira, pensa. Tem um autor que ele fala o seguinte, olha, a distância entre o estímulo e a resposta é onde mora a nossa felicidade. Tá? O Paul Stoltz que fala isso. Estímulo e resposta. Entre os dois mora a nossa felicidade. Você vai decidir qual vai ser. Você recebeu o estímulo. A resposta que você der vai te fazer bem ou vai te fazer mal. Exatamente. Então, é importante saber disso. E é legal que todo esse trabalho, toda essa ideia que você está tendo comigo foi uma ideia construída desde lá do tempo lá que você falou que carregava caminhão, até passar por grandes corporações, sair para fazer palestra e sair para entender as pessoas. Como é que você conseguiu montar praticamente todo esse liquidificador de emoções aí para crescer cada vez mais? Porque é difícil, porque tem gente que acaba virando esponja, acaba pegando todos os lados negativos e falando assim, não dá para fazer nada com esse ferramental que eu tenho. Como é que você desenvolveu tudo isso? Conta um pouco da tua trajetória para nós aí. Carlos, assim, olha, desde muito cedo eu me lembro que quando eu estudei no Divino aqui, né, eu já era líder de sala, né, desde a 4ª série do primário, na época era primário, né? Hoje em dia mudou tudo, nem sei mais como é que são os nomes. Somos dois, eu nem sei mais como classifica. E eu sempre fui líder de sala, eu sempre gostei de entender a necessidade do conjunto, entender a necessidade da minha turma e ser o representante a falar com o diretor da escola, com os professores. Então, desde muito cedo, eu já tinha essa sensação que eu poderia fazer essa liderança. E isso foi me acompanhando ao longo da vida. Então, eu costumo dizer, tem umas coisas que eu coloco no meu currículo, e as pessoas falam, mas por que você coloca isso? Eu falei, cara, é muito importante colocar isso. A experiência e a vivência que eu tive, sendo, por exemplo, diretor de um clube, de um motoclube, você tem que lidar com um monte de gente completamente diferente. Pessoas que têm muito mais conhecimento e dinheiro que você, pessoas que têm muito menos, né? E pessoas que estão ali querendo... Às vezes, os objetivos não são iguais. E você tem que entender os objetivos de cada um, tentar fazer alguma coisa que agrade a todos, sabendo que você vai desagradar muitos, mas que agrade a maioria.
e você consiga fazer a coisa caminhar nesse sentido. Então, eu trouxe isso desde muito cedo comigo, né? E meus pais sempre me incentivaram muito. Tanto é que eu fui líder de sala, líder de equipe de gincana, fundei associações de jovens empresários, fui conselheiro de uma Confederação Nacional de Jovens Empresários, sou conselheiro do Grupo Novos Líderes do Brasil. Enfim, e aí vai. Eu sempre gostei de entender a necessidade do todo e ser o representante para levar essa necessidade para quem efetivamente decide. E as pessoas não gostam, muitas vezes, de assumir essa responsabilidade, porque dá trabalho. Dá. Eu sou líder. Mas o peso que fica na costa de um líder... É grande. Dá trabalho e você tem que saber, você tem que ouvir, você tem que mensurar, você tem que saber argumentar, até para falar para a pessoa o seguinte, olha, tudo bem, eu entendo a sua necessidade, mas deixa eu te falar uma coisa, não é factível fazer isso. Né? Então, vamos entender, tem alguma coisa, a gente pode adaptar isso daqui de uma outra forma para que atenda uma parte da sua necessidade e atenda do conjunto? Uhum. Saber fazer as perguntas certas também é uma coisa muito importante. Então, minha vida inteira eu vim seguindo esses passos de liderança. Nas empresas que eu trabalhei, criei, né? E agora, a partir de 2015, quando eu saí do mundo executivo como empreendedor e executivo e vim para esse mundo de consultoria, ficou ainda maior essa forma de atuar. Por quê? Em 2015, eu desenvolvi um propósito de vida. Eu demorei 40 anos para descobrir o meu propósito de vida. Tá? As pessoas falam assim, mas tem que ter o propósito. Cara, independente do tempo, se aprofunde, saiba quem você é e faça o seu propósito, que as coisas vão acontecer. E no meu propósito de vida está muito claro. Eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes e, por consequência, elas serão mais produtivas, independente de onde elas estiverem. Uhum. Dados. Uma pessoa feliz impacta 3 pessoas, num grupo de 10. Que legal isso. Uma pessoa feliz impacta 3 num grupo de 10. E uma pessoa infeliz, sabe quantas impacta? 9. O que é isso? Então, uma pessoa infeliz consegue impactar negativamente todo um contexto. É a história da laranja podre. Exatamente. Né? Exatamente. É o patinho feio, a laranja podre, enfim. Uhum. Então, assim, eu desenvolvi esse propósito de vida e caí para dentro para fazer isso. Então, comecei a trabalhar com as empresas, falando a linguagem das empresas, falando assim, gente, eu já sentei na sua cadeira, eu sei a dor que você está sentindo e eu sei onde você vai chegar com isso, porque eu já passei. Não é porque eu sou algum gênio, não é isso. Uhum. Eu já passei por isso. Então, a gente precisa entender a sua liderança, o seu estilo, entender as pessoas que estão trabalhando com você, desenvolver programas para que essas pessoas sejam efetivamente mais felizes, mais produtivas e, por consequência, elas consigam levar a vida delas de uma forma mais simples, mais leve. Né? Simples nunca é. Acho que mais leve é o termo mais adequado. Eu acho pelo seguinte, Carlos, assim, é muito do que é a inteligência emocional. A inteligência emocional ela vai te ajudar a fazer mais gastando menos energia. Olha que coisa fantástica. Que legal. Se você consegue fazer mais gastando menos energia... mas isso não é inteligência emocional, é gestão de tempo. Inclusive, para você fazer gestão de tempo, você precisa ter inteligência emocional. Uhum. Um termo bastante discutido pelo Daniel Goleman. Exatamente. Uhum. Então, assim, a minha trajetória inteira, tá? Desde pequeno até agora, foi assim. Foi entendendo a necessidade do coletivo, entendendo a necessidade das pessoas ao meu entorno, representando essas pessoas perante alguém que tome a decisão e trazendo isso de volta em benefício para o todo, inclusive para o meu benefício, até porque eu faço parte dessa comunidade. Uhum. Agora, nos meus trabalhos de consultoria, eu trabalho com grandes empresas no Brasil e no mundo, é justamente isso. É pegar este propósito de vida e transformar ele para que as empresas fiquem empresas melhores para se trabalhar, com ambientes psicologicamente seguros, para as pessoas possam ser quem elas são, né? E sendo quem são, elas vão dar o melhor de si, e dando o melhor de si, elas vão conseguir integrar, que é o que eu falo. É a integração de vida pessoal e profissional. O que é isso? Você ser a mesma pessoa em qualquer lugar que você vá. Não tem nada mais libertador que isso. Uhum. Você falou uma coisa aí que eu achei muito interessante, que é essa questão de propósito. Hoje, eu entro aqui no Instagram, entro no Facebook, em qualquer rede social, tem lá sempre um guru falando assim, venha conhecer o seu propósito. Só que uma diferença é você ter um propósito, que é o caso que eu
consegui captar aqui de você, e você realmente sair para viver esse propósito. Com toda a experiência corporativa que você tem, qual que foi a dificuldade na hora de alguém te oferecer um cargo bacana numa empresa e falou assim, não, cara, agora acho que é hora de eu sair para ajudar as pessoas? Aquela coisa, falar assim, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? É aquela questão de você trabalhar entre a luz e a sombra aí, que você bem citou aqui durante o podcast. Como é que foi isso daí, Fred? Olha, eu vou te falar, Carlos, que desde 2015, quando eu comecei a fazer esse trabalho, que eu tenho isso aí todos os dias, né? O final do ano passado, eu trabalho para uma multinacional no ramo de autopeças, e o CEO dessa multinacional, ele foi promovido, e com essa promoção ele foi para a Alemanha. Ele foi para a Alemanha e tal. Ele falou assim, Fred, eu queria te fazer uma proposta para você ser o nosso CEO. Você vir ser o nosso CEO. Aí eu virei para ele e falei assim, mas quando é que eu tenho que dar essa resposta? Ele falou assim, você tem que dar essa resposta o quanto antes. Eu falei, então eu vou te dar agora. Eu não quero ser o CEO de vocês. Eu não quero ficar aqui fazendo um papel que eu já fiz. E eu tenho hoje consciência que eu posso ajudar muito mais pessoas e muito mais empresas continuando fazendo o trabalho que eu faço, para que chegue ao ponto que chegou a sua empresa, a empresa X, P e a outras empresas que eu trabalhei. Uhum. Então, eu prefiro continuar fazendo isso. Mas ele falou assim, mas aqui você vai estar tranquilo. Eu falei, não vou estar tranquilo. Não vou estar tranquilo porque vocês têm 7 plantas espalhadas dentro do Brasil. Vocês são uma empresa com sede nos Estados Unidos, com empresas no mundo inteiro. Então, eu vou entrar na vida que eu estava antes. E isso não vai me fazer bem e eu não vou conseguir ser o melhor que eu sou para as pessoas que trabalham na sua empresa. Então, eu prefiro não assumir esse desafio. E ele falou assim, então tá bom. Então, já que você não quer assumir esse desafio comigo, pelo menos faz para mim aqui uma descrição do que você acha que pode ser o nosso CEO aqui. Conhecendo a turma, conhecendo a empresa, faz uma descrição de cargo para o nosso CEO. Eu falei, perfeitamente, me dá um pedaço de papel, ele deu o papel para eu escrever. Gostar de pessoas. Só isso. Eu acho que ele esperava uns 10 itens. Só isso. Porque ele é uma pessoa que gosta de pessoas. Que legal. Ele é um líder autêntico. Ele é um cara que, quando você para ouvir, ele te incentiva, ele te motiva. Não é um cara que fica esperando passar 6 meses ou 1 ano para pegar a burocracia que as empresas grandes também têm num sistema de feedback para dar um feedback para o liderado. Ele não é assim. Ele dá o feedback constantemente para a pessoa. Com qual sentido? Fazer a pessoa crescer. E não dar bronca. É diferente. É incentivar a pessoa a crescer. E eu genuinamente penso isso. Qualquer pessoa que queira assumir um cargo de liderança, a primeira coisa que ela tem que ter é gostar de pessoas. Porque se você gosta de pessoas, você vai pegar o melhor financeiro, o melhor comunicação e marketing, o melhor recursos humanos, o melhor contabilidade, o melhor diretor industrial e vai tá junto com você. Vai conseguir formar um time. Até porque você tem consciência que você não sabe tudo. Você tem consciência que essas pessoas todas que trabalham com você têm que ser muito melhores que você. E você tem que respeitar cada uma delas com o papel que elas estão desempenhando. Então, bicho, assim, ame as pessoas. Trate com respeito. Sabe? Elas vão te dar isso em troca, sendo a melhor versão delas. Isso, para mim, é fundamental. Eu não admito ninguém que trabalhe comigo desrespeitar ninguém. Eu não admito. Meus pais me ensinaram isso. Passaram isso para mim, passaram isso para o meu irmão. Né? E desde muito cedo. E eles não passaram isso com um livro, escrevendo no papel. Não, eles passaram com atitudes. Então, o que eles falavam para nós víamos no dia a dia eles fazendo. Isso é importante, sabe? Então, assim, o líder autêntico, ele lidera por exemplo. Ele não lidera por comando, por procedimento que está escrito na parede. É por exemplo. Então, se eu amo pessoas, eu vou tratar todas da mesma forma. Sabe? Eu vou trazer... E essa pessoa vai ter abertura para chegar para mim, inclusive, num dia e falar assim, Fred, hoje eu não estou me sentindo bem, cara. Eu não vou conseguir trabalhar hoje. Não tem problema. Fica na sua casa. Eu posso te ajudar de alguma forma? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Não. Então, tá bom. Então, vai, senta, reflete, resolve e você volta. Obviamente que não pode ser isso todo dia. Isso. Porque aquela questão de ter o equilíbrio também. Você tem que ter comprometimento com o que você está fazendo. Se eu me comprometi a vir aqui conversar com você, eu tenho que chegar aqui no horário,
Eu tenho que estar com as minhas ideias prontas para conversar com você sobre o que a gente se comprometeu a falar. Eu não posso chegar aqui atrasado, correndo, falar nada com nada, não estar preparado, porque é falta de respeito com você e com quem está ouvindo. Né? Então, assim, isso é fundamental. Gostar de pessoas é isso, é respeitá-las dentro do que elas são, dentro do que você é e dentro do que o meio e o contexto oferece para você. Isso é muito interessante quando você falou, porque esse tipo de respeito acaba sendo uma via de mão dupla. Da mesma forma que você assumiu um compromisso de estar aqui comigo, eu também não posso simplesmente chegar aqui e te colocar em alguma situação que você não gostaria de ser colocado. Ou seja, é um entendendo o outro, e isso daí é muito interessante também no mundo corporativo, para que as coisas consigam sair tudo a contento. Veja, qualquer tipo de relacionamento, eu falo isso exaustivamente com as pessoas que eu conheço. Qualquer tipo de relacionamento é 50% para cada um. Então, se você faz 100% do seu 50% e a outra pessoa faz 100% do 50% dela, não tem como dar errado. Se você tem que abrir mão do seu 50% para fazer uma parte do 50% da outra, começa a ficar meio estranho. E se só você faz o seu 50% e a outra pessoa não faz o 50% dela, não vai dar certo. Então, a grande maioria das pessoas ficam esperando o seguinte: poxa, mas hoje é meu aniversário. Eu esperava que você viesse tomar café da manhã comigo e me dar um abraço. Você, pô, maravilha, faria com o maior prazer. Mas por que você não falou isso para mim? Você queria que eu adivinhasse? Eu não consigo adivinhar. Mas pô, hoje eu tô com dor de cabeça, Fred. Eu não estava bem para trabalhar. Por que você não falou comigo? Você esperou 3 dias para falar que naquele dia você estava? Então, assim, se eu estou me comprometendo a ser 100% transparente com você, seja comigo. Vai doer, porque não é fácil. Muitas vezes a transparência não é fácil. Muitas vezes é a pessoa chegar para você com toda, falar assim, pô, eu queria sair hoje para tomar uma cerveja com você. E você virar para a pessoa e falar assim, sinto muito, mas hoje eu não estou afim de sair para tomar uma cerveja com você. Com toda a amorosidade e respeito possível. É melhor você fazer isso do que você ir e tratar a pessoa mal. Mas nem sempre a gente está preparado para isso. Então, até a forma de falar tem que ser muito bem medida. Entendo a sua necessidade hoje de tomar uma... Mas, olha, infelizmente, eu não estou uma boa companhia hoje. Você me perdoa? Prometo que amanhã a gente vai. Mas hoje eu não estou uma boa companhia para sair com você. Sabe? Se você tiver esse conhecimento, sabendo como você vai reagir, é melhor não ir. Porque aí você vai criar um atrito, vai criar uma coisa que não é legal. E não vai estar inteiro dentro da situação. Não vai estar inteiro dentro da situação. Não vai ser quem você é. Você vai forçar uma situação, forçar a ser uma pessoa que você não é, para agradar o outro. Aí você está deixando de fazer os seus 50% e botando um peso maior nos 50% da pessoa. Né? Aí nunca vai chegar no ponto de convergência onde os dois estão fluindo bem. Essa questão de ser geralmente quem a gente é. Ultimamente anda faltando isso, Fred, nas pessoas, porque é uma coisa que eu costumo também fazer alguns tipos de observação, e hoje, quando eu vi nos jornais a estatística do Brasil também está acelerado no número de ansiedade, essa questão de ansiedade também faria parte dessa questão da pessoa não conseguir estar inteira dentro de determinada situação? Eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Imagina você sendo uma pessoa que quer ser piloto de carro, jornalista, médico anestesista, vamos fazer mais uma, chefe gourmet e sommelier. Você quer ser tudo isso aqui, ó. Como é que você vai botar tudo isso para ser a melhor pessoa que você é? Se você não sabe o que você quer, você está tirando para tudo quanto é lado, certo? Você está tirando para tudo quanto é lado. Quanto menos você se conhece, quanto menor foi o seu conhecimento sobre o seu propósito de vida, mais flancos você vai abrir na sua vida. E aí você vai ouvir aquela coisa que provavelmente você ouve todo dia. Mas eu não tenho tempo. Nossa. Mas eu não tenho tempo. Mas por que você não tem tempo? Porque você está fazendo isso, tudo, mas você está fazendo tudo mal feito. Você não está fazendo nada 100% bem feito. Né? Porque se você faz 10 coisas ao mesmo tempo, alguma coisa vai ficar mal feita. As pessoas hoje desenvolvem, e aí uma coisa que eu até agradeço você ter me dado a oportunidade de falar isso. Todo mundo pensa que as doenças psicológicas surgiram pós-pandemia.
Você deu uma introdução disso aí lá no comecinho. Cara, balela. As doenças psicológicas, elas estão aí há muito tempo. Só que é feio você falar que tem isso. É a sombra. É feio eu falar que eu tenho depressão. Puta, falar que você faz terapia... você faz terapia porque você precisa de ajuda? Óbvio que eu preciso de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Uhum. Só que, puta, é feio. Até aqui no programa, uma vez eu conversei com uma psicóloga. O título era Terapia é coisa de gente normal. Exatamente. Mas é mesmo. Quanto mais terapia você faz, mais você se conhece. A terapia faz parte do processo de autoconhecimento. Então, assim, e muito do que a gente trata em terapia, e até indo para a parte da psiquiatria, são disfunções hormonais ou disfunções químicas do nosso corpo que precisam ser balanceadas. Ok. Qual o problema disso? Tá? Uhum. Mas veio a pandemia, as pessoas ficaram uma boa parte da pandemia sem ter as suas fugas, tá? Seus escapes, ficaram presas, entre aspas, dentro de casa, e aí começaram a olhar para dentro e falar assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Quem eu sou? Que barulho que é esse que está na minha cabeça? Quem são essas pessoas que estão aqui que eu saía para trabalhar na segunda, voltava na sexta à noite, eu não convivia com essas pessoas que estão aqui, agora elas estão aqui. E me cobrando fazer as coisas que eu não quero fazer. Então, assim, a pandemia potencializou. A pandemia trouxe luz a esse problema, que é um problema antiquíssimo e que afeta todas as classes sociais, todos os profissionais, independente da área que eles estão vivendo. Ficou muito claro na época da pandemia, muitos médicos e enfermeiros, inclusive, passaram um processo de burnout pesado. Agora, meu amigo, quem está passando por um processo de burnout pesado são psicólogos e psiquiatras. Eu desafio você e seus ouvintes a acabar de ouvir esse podcast e procurar um psicólogo para fazer terapia. Eu desafio. Você não vai achar. Não tem tempo. Uhum. Tem psicólogo que está atendendo de 7 da manhã às 10 da noite. Vai dar problema em algum momento. Uhum. E nós não temos a quantidade de psicólogos e psiquiatras formados para atender a quantidade de pessoas da população que estão precisando de atendimento. Uhum. Mês passado, os remédios controlados voltados para essa área, eles sumiram das farmácias. Desapareceram. Porque as pessoas aí começam a ouvir um amigo que ela pensa que tem a mesma coisa que ela, dá um jeito de ir numa farmácia, comprar um remédio controlado e se automedica. Né? Uhum. Aí você vê, ó, nós estávamos vendo aqui antes de gravar o que saiu na Folha de São Paulo. Depressão, síndrome do pânico e suicídio. Aumentou de forma exponencial nos últimos anos. Aumentou. Não é que não existia e passou a existir. Sempre existiu. Uhum. Só que agora está extremamente potencializada. E isso é muito sério, Carlos. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Eu sempre comentei com as pessoas, a pandemia do Covid vai ter vacina. A pandemia psicológica não tem vacina. É uma doença silenciosa, o diagnóstico é extremamente difícil de ser dado e subjetivo, e só tem cura se a pessoa que está passando por isso tiver a abertura de levantar a mão e falar assim, eu preciso de ajuda. Uhum. E são pouquíssimas as pessoas que fazem isso. Ou seja, a pessoa também tem que aceitar aquela condição para começar a melhorar aquela condição. Exatamente. E outra, ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Tem que ter alguém para apoiar, tem que ter alguém para orientar, tem que ter alguém que dê o suporte necessário para que essa pessoa faça isso. Agora que você já conheceu praticamente o Fred humano, o Fred que se preocupa sempre com as pessoas, nós vamos entrar numa parte, porque você até já percebeu aí que todo o processo de comunicação, todo o processo da forma como você vai se relacionar com as pessoas, passa, sem dúvida, por um processo político, por um processo de política. Porque em tudo o que a gente precisa fazer na vida, há um quê de política.
Eu vou entrar nessa área do relacionamento aqui também, Fred, falando do seu propósito de cuidar das pessoas. Dentro desse projeto de cuidar das pessoas, você é um cara que gosta de desafio, está se dando um outro desafio nesse momento. Graças Conta a Deus, pra gente. graças a Deus, a minha vida tem sido pautada por desafios, né, e reinvenções, tanto é que o título do livro fala muito disso, né, que é possível se reinventar e integrar a vida pessoal e Que eu profissional. já tenho um exemplar muito bem garantido aqui, presenteado pelo próprio Fred Machado. Então, assim, eu estou passando, obviamente, por um outro processo de reinvenção. Um grande desafio, Carlos, é um desafio assim que penso ser um dos maiores da minha vida, né, se não o maior. E encarar um processo eleitoral, entrar na vida pública e levando comigo o meu propósito de vida, né? Trazer e sempre fazer com que as pessoas sejam ouvidas, nem sempre serão atendidas, porque nem sempre depende de nós, né, atender todos os desejos e necessidades, mas uma coisa eu posso garantir, ouvidas serão, né, e os pleitos que ouvir serão levados à frente. E principalmente fazer com que Jundiaí, região metropolitana de Jundiaí, seja bem atendida na Câmara Federal. Então, assumi o desafio a partir da desistência do nosso sempre prefeito e deputado federal Miguel Haddad. Ele está entrando outros desafios aí, né, para a vida dele no terceiro setor. Abriu-se aí um espaço e o nosso time aqui de Jundiaí achou por bem conversar comigo, falar assim, bom, existe esse espaço, existe oportunidade, você tem perfil, você conhece, está aí há bastante tempo junto conosco, acompanhando, tem interesse? Vou te falar que demorou 20 segundos para falar que sim, tenho interesse, tenho vontade, estou disposto e quero fazer, né? Então, hoje me coloco à disposição da população de Jundiaí, região e estado de São Paulo, como pré-candidato a deputado federal, e com o meu propósito de vida me acompanhando. Ele não vai deixar de ser... É um propósito de vida. Portanto, ele pode ser alterado, obviamente. Eu posso aumentá-lo ou diminuí-lo, mas sempre uma coisa nunca vai sair de lá: cuidar das pessoas. Muito interessante. E tudo que nós estamos falando desde o começo desse podcast tem a ver com transformação de dentro para fora. É o que você tem lá dentro de você que pode irradiar para a tua periferia e para o pessoal que está ao teu redor. Em se tratando de política, obviamente, a gente tem que, para um cargo como esse que você está pleiteando, tem que olhar a cidade, ver o que a cidade tem de legal para conseguir expandir necessariamente esse movimento. Como você vê Jundiaí, como você encara Jundiaí e o que tem de legal aqui em Jundiaí que você vai conseguir levar para fora? Carlos, assim, essa é a pergunta muito fácil de responder, né? Porque Jundiaí é um exemplo em diversas áreas, né? Então, a gente vê aí, primeira cidade que retorna os impostos para os contribuintes em serviços de primeira necessidade. É Jundiaí. Melhor cidade para se morar no Brasil, Jundiaí. Segunda melhor cidade de sustentabilidade do Brasil, Jundiaí. Sétima economia do estado de São Paulo, 17ª do país. É uma cidade que consegue transformar toda a riqueza que é produzida aqui em benefício da população. Então, pegando vários exemplos, a escola inovadora. Se a gente consegue pegar o modelo de escola inovadora e expandir para as cidades da região metropolitana, já vai ter um ganho fantástico. Se conseguirmos pegar isso e expandir para o estado de São Paulo, maior ainda, e quiçá para o Brasil. Todo o processo que foi feito com o novo Hospital São Vicente. A gestão séria, competente e fazendo tudo o que todo mundo sempre falava, mas é impossível fazer isso no Hospital São Vicente. E agora a gente vê as parcerias que foram feitas, os quartos que foram reformados, né, com extrema transparência, sem nenhum tipo de enfim, vias desnecessárias para fazer o processo se resolver. Todo o nosso mundo das crianças, a cidade das crianças, ouvir as crianças, fazer com que elas participem da gestão da cidade. Então, a cidade hoje tem parques públicos maravilhosos. Tem gente que vem aqui no mundo das crianças e pergunta, mas não tem que pagar para entrar? Não tem que pagar para entrar, é de graça. Tudo o que nós passamos em relação à crise hídrica há pouquíssimo tempo no estado de São Paulo, e Jundiaí é uma cidade que tem água limpa,
99,8% do esgoto da cidade é tratado. Sabe? Temos redes de esgoto, devolvemos o esgoto de uma forma limpa. O Rio de Jundiaí, o pessoal já está pescando no Rio de Jundiaí, pelo processo de tratamento de esgoto que foi feito. Então, nós temos tanta coisa. Escuta profissional. Já é feita escuta profissional aqui nas escolas da cidade. Nós temos um sem fim de exemplos de uma cidade bem administrada, bem gerida, e que a gente pode pegar esses exemplos e expandir, não só para a região metropolitana de Jundiaí, mas também para o estado de São Paulo e para o Brasil. O desafio é grande, Carlos. Não é fácil. Até porque nós ficamos os últimos 4 anos sem representantes, tanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quanto na Câmara Federal. Até interessante, Fred, você explanar a respeito da importância de se ter um representante em outras esferas. Vou dar um único exemplo aqui para deixar isso claro para o pessoal. O Grendac. O Grendac é o nosso hospital que atende 44 municípios, está aqui em Jundiaí, atende a população de Jundiaí, região metropolitana também, quase fechou as portas. E à época não fechou as portas porque nós tínhamos o deputado Miguel Haddad lá em Brasília. O prefeito Luiz Fernando foi a Brasília com o Miguel Haddad, conversaram com o presidente Michel Temer para conseguir fazer o credenciamento das UTIs do Grendac e uma verba de custeio, porque o hospital estava com necessidades financeiras bem urgentes. Então, esse é um exemplo. Tá? Nós deixamos de trazer para Jundiaí região, por falta de um representante, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal, mais de 100 milhões de reais. Quanto? 100 milhões de reais em emendas e em convênios. E são coisas simples que podem ser feitas, mas por falta de uma interlocução direta, você não consegue. Tiveram muitos candidatos, muitos deputados eleitos, que vieram aqui, pegaram o voto da população e nunca mais voltaram. E estão voltando agora para pedir o voto de novo. E nunca trouxeram R$1 de emenda e de convênio para a cidade. Então, acho que é importante as pessoas refletirem sobre isso, sabe? Terem os candidatos que moram na cidade, conhecem a região, conhecem as necessidades, conhecem os problemas, conhecem o que tem que ser feito, até para cobrar. Uhum. Né? E aí nós podemos fazer o trabalho em cima disso, em cima de propostas bem concretas, possíveis e viáveis de serem feitas para melhorar a vida da população. Inclusive, é interessante o pessoal escolher alguém da cidade, porque tem muita gente, até pesquisa nesse sentido, Fred, que muita gente não sabe em quem votou na eleição anterior. Saiu agora, né? A semana passada, se não me engano, as pessoas, 95% das pessoas querem uma mudança completa da Câmara Federal. Só que 85,8% dessas pessoas não sabem quem votou na eleição passada. Quer dizer assim, eu quero mudar. Quero mudar o quê? Deixa eu pensar. Né? Uhum. Então, assim, e também é sabido, as pessoas têm a eleição, a presidente da República, prefeito, as pessoas sabem, elas votam, se transformou um voto de paixão, né? de torcida organizada. Uhum. Deputado federal estadual, as pessoas decidem na hora, na semana, muitas vezes pegando o papel no chão. Uhum. Né? Ou votam na legenda, não votam nem na pessoa. Aí você acaba elegendo pessoas que vão para lá que nem sabem que você existe, que nem conhecem os problemas da região, que não moram, que não vivenciam isso. Então, acho que nós precisamos aí, por mais que a política esteja sendo relevada a um plano muito ruim dessas disputas, né, de torcida de futebol, nós temos que começar a fazer o seguinte, gente, olha, afeta diretamente a sua vida. Do seu filho, do seu neto, do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, das pessoas que vivem com você. Afeta a vida de vocês. Se interessem, pelo menos, em ouvir as propostas dos candidatos locais que sabem da situação que vive a cidade e a região metropolitana e que pode, sim, ser essa via condutora, né, dessas propostas, desses projetos e trazer de volta o benefício à população. Isso é muito bacana. E para você, o que significa agora estar perto do povo, andando de rua em rua, de bairro em bairro e seguindo praticamente esse propósito seu, só que agora com outras pessoas, mais agregando aí esse teu projeto? É extremamente gratificante, né? Eu converso com pessoas o dia inteiro. E já era assim no meu trabalho. Hoje, mais ainda, numa proporção ainda maior. É muito legal ouvir as pessoas, ver as necessidades, que muitas vezes são coisas muito simples, né? E com pouca coisa. É por isso que eu falo, é um elo de ligação
Uma pessoa que você fala, que leva aquilo para você, consegue resolver de uma forma muitas vezes simples. Até porque a pessoa fala assim, puxa, mas isso aí envolve esfera pública, vou nem pedir. Não vou Tem nem muito falar. isso, né? Não vai acontecer e tal. Mas por que não vai acontecer? Fala, registra. Muitas pessoas falam, mas viu, o caminhão do lixo não passou na minha casa. Você ligou no 156? Você fez o registro? Não. Como é que você pode? Como é que a gente lá vai saber? Como é que as pessoas que trabalham com isso lá vão saber se você não fez o seu registro? Mas não vai adiantar nada. Não adianta nada é você não falar. Faça o seu papel de cidadão, cobrem as pessoas que estão hoje fazendo a gestão da cidade, que isso tem que ser resolvido. Isso é uma coisa importantíssima para as pessoas saberem. Poxa, mas não tem ronda da Guarda Municipal no meu bairro. Você já ligou e já fez essa reclamação? Ou essa solicitação? Não. Então, eles nunca vão saber. Está tendo muito assalto na minha rua. Você fez boletim de ocorrência? Você registrou o boletim? Não. Então, se você não registrou, aquela região sua não está mapeada para passar a ronda da polícia. Mas queimou a luz. Você registrou no 156? Não. Como é que vai trocar? Então, muitas vezes a gente fica naquele papel de só reclamar. Eu sou bom, os políticos são ruins. Eu reclamo e eles não fazem nada. Mas entre eu sou bom, os políticos são ruins, eu reclamo e eles não fazem nada, tem um ponto aqui que é aquele 50% de cada lado que eu falei. Uhum. Faça o seu 50% e cobre 50% de quem está ali fazendo o papel dele. E as coisas, elas podem acontecer. E irão acontecer e acontecem. Nós temos exemplos claros aqui na cidade de Jundiaí que isso acontece. Até porque senão não seria a melhor cidade para se morar no Brasil. Uhum. Mas cada um de nós tem que fazer o seu papel. Fred, o que o pessoal pode esperar do Fred daqui para frente, em questão até de desafios, que você, em determinadas partes da vida, sempre gosta de se dar coisas novas. Como você vê o Fred daqui para frente? Olha, cada dia mais trabalhando em prol das pessoas, cada dia mais entendendo como eu posso ajudar as pessoas, cada dia mais determinado e focado no meu papel, né? Em conseguindo atingir este objetivo que nós estamos agora, que eu tenho fé que a gente vai conseguir, é ser aquela pessoa que vai entender perfeitamente o que acontece na cidade. Eu não vou ficar discutindo, entre aspas, sexo dos anjos. Eu vou lá para trabalhar. E trabalhar aqui estão as necessidades de Jundiaí, da região metropolitana, aqui são os lugares que eu posso ir, levar isso para resolver e trazer de volta. É esse o meu papel. Eu não estou indo lá para ficar subindo em palanque, em palco, brigando, discursando, fazendo. Não contem comigo para isso. Agora, eu estou entendendo o que está acontecendo na cidade, estou entendendo o que está acontecendo na região, tenho consciência de tudo o que está se passando e isso podem contar comigo. Empenho, determinação, sabe? Trabalho duro para que todas essas coisas que eu tenho aqui observado e ouvido das pessoas se transformem em projetos concretos, não apenas em cortina de fumaça, mas projetos concretos. Fred, eu agradeço aí mais uma vez a tua participação aqui e vamos contar para o povo, né, o que aconteceu da primeira vez, da outra vez, que eu achei foi bem interessante. Na outra gravação que nós fizemos com o Fred aqui, nós tivemos um problema de streaming também na hora de colocar o programa no ar, aí alguns defeitos especiais. E aí conseguimos uma outra agenda, nessa agenda cheíssima aqui do Fred. E é bom, eu fiz um programa que eu fiz questão de colocar, de voltar para conversar, para que a gente conseguisse realmente colocar aquelas ideias que a gente colocou no outro, porque com certeza é uma riqueza de material e, acima de tudo, é um crescimento não só para a cidade, mas também um crescimento pessoal. Se você colocar aí dentro do teu coração, guardar pelo menos uma coisa do que foi colocado aqui, com certeza a mudança vem também aí na sua vida. E, como eu sempre digo aqui dentro do Sem Roteiro, graças aos nossos convidados sempre especiais que a gente traz aqui. Porque a proposta, Fred, você fala muito do amor e do carinho com as pessoas. A proposta desse podcast realmente é trazer uma mensagem clara, simples e objetiva para que quem está lá do outro lado consiga mudar e consiga refletir sobre ações, atitudes e posturas. E é bom, sempre bom, poder contar com pessoas como você aqui para participar com a gente do Sem Roteiro, que tem roteiro sim. Cara, obrigado. Eu que te agradeço, Carlão. Conta comigo. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você, com o seu público. E virei quantas vezes você me convidar, pode ter certeza disso. E só deixar uma mensagem final para o pessoal, que é o seguinte.
Uma grande amiga minha, Karen Canaã, uma vez ela falou para mim uma coisa, falou assim, Fred, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, acho que quando a gente tem essa mentalidade, nós não temos medo de entrar em nada, em nenhum desafio que a vida entregar para a gente. Então, gente, esse é o meu lema também. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Estejam sempre abertos a aprender, porque a vida tem muito a nos ensinar. Depois de uma mensagem dessa, como você acha que eu devo terminar esse programa? É isso.